Versículos, amém? Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Efésios 1, 22 e 23. Amém. Amém. Nesses versículos juntos, amém? Amém. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos falar entre nós esses versículos? Amém. Pois todas as coisas debaixo das coisas, debaixo dos pés. Amém. O deu à igreja. Amém. A qual é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Começarmos o nosso dia nos consagrando ao Senhor. Comendo e bebendo de Ti, porque nós fazemos parte do Teu corpo. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dispensar uma porção da Tua palavra. Senhor, para mudar a nossa vida, para trazer renovação, para nos encorajar, para nos dar direção. Jesus, seja conosco, Senhor. Somos Teus filhos, queremos estar na Tua dependência. Fale a nossa necessidade. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. O tema da nossa comunhão aqui é tomados de toda a plenitude. Vamos falar isso juntos? Tomados de toda a plenitude. Vamos lá. Tomados de toda a plenitude. Louvado seja o Senhor. E como eu falei ontem na reunião, para quem estava aqui, nós já vimos a epístola de Paulo aos Efésios várias vezes. E dessa vez, os irmãos têm trazido para nós um sentimento de mostrar à igreja que ela precisa ser edificada. Amém. E para que ela seja edificada, amém, todos nós precisamos chegar. Amém. Congresso das Mulheres, o título foi o quê? Até todas cheguemos. Então, o propósito de Deus, que está em Efésios capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, principalmente, e em diante, mostra que Deus ele tem um prazer. Amém. O prazer de Deus é se dispensar do homem. Amém. É se dar. Tanto que João falou que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio Filho, porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com um propósito. Amém. Ele ser a expressão completa de Deus. Amém. Mas o pecado veio, causou problema, danificou o homem perfeito. Sim. E aí Deus precisou fazer uma obra de restauração. Amém. Em Gênesis 12 foi nos feita uma promessa feita para Abraão, que para alcançar cada um de nós, que um dia Jesus viria como um Espírito que dá vida. Amém. Ele passaria pela morte e pela ressurreição. Os símbolos que nós comemos e bebemos aqui, o pão e o cálice, expressam que Jesus fez por cada um de nós. Amém. E aí ele, ao se tornar um Espírito que dá vida, o desejo dele agora foi restaurar o homem para uma condição, amém, onde ele pudesse concluir a sua obra. Amém. E agora, hoje, nesse exato momento, Deus está agindo em você. Amém. Você crê nisso ou não? Amém. Ele está dentro de você? Amém. Então, de acordo com Romanos 13:11, está mais próximo a nossa salvação completa do que quando no princípio nós cremos. Porque o Espírito Santo está agindo em nós. Amém. E ao se tornar o Espírito que dá vida, irmãos e irmãs, o Senhor, ao se dispensar, entrar em cada um de nós, ele se misturou conosco. Sim. Ele se mesclou, teve uma união. Amém. E jamais vai ser desfeita. Sim. Homem
pode tirar o Espírito de Deus dentro de você. Amém, aleluia, é verdade. E uma vez unido ao Senhor, a palavra fala que aquele que se une, O Senhor é o Espírito. o que é se unir? É se tornar um. Amém. Quando Jesus entrou em você, Amém. sabe o que aconteceu? Amém. Ele falou assim, ó, agora é meu. Amém, aleluia. Ela agora é minha. Amém. Ele se uniu comigo e com você. Amém, aleluia. E essa união jamais vai ser desfeita. Jamais. E Amém. a salvação tem 3 etapas. De acordo com a palavra de Deus, o nosso espírito que estava morto, de acordo com Efésios 2, que nós vamos ver ao longo das mensagens, fala que nós estávamos mortos. Mortos para Deus. Por causa dos delitos, dos pecados, das transgressões. Sim. Mas, aleluia, porque Ele nos deu vida. Amém, E pela aleluia. graça nós somos salvos. Amém. E isso não veio de nenhum de nós. Foi o Deus. Ele nos tornou a sua obra-prima. Amém, Nós aleluia. somos feitura dele, obra-prima. O poema, quem Deus vê assim, olha para Humberto e faz, é minha obra-prima. Amém, aleluia. Porque o Espírito de Deus está se movendo. Amém, aleluia. Deus nos criou de forma muito especial. Amém. E ao nos chamar, Ele nos reuniu. Ele nos tirou desse mundo. Vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. E Ele nos colocou numa esfera, num ambiente que a gente chama de igreja, que é justamente esses separados, a assembleia dos que foram chamados para fora desse mundo, para juntos viverem em comunhão com Deus e aprenderem a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Só que para isso, a segunda etapa e a terceira precisa se concluir essa salvação. Sim. A terceira já está garantida. Um dia, eu e você nós vamos receber o corpo de glória. Quer seja no reino, quer seja antes de entrarmos na Nova Jerusalém. Sim. Então já nos foi prometido que o Senhor vai nos dar um novo corpo, Amém. que se assemelha ao que Jesus viveu, passou em Mateus 17. Ele mostrou a sua glória. Amém. Mas hoje tem uma etapa que precisa ser concluída. Sim. É uma etapa onde eu me, grave essa palavra, eu me esvazio Sim. do meu ser natural. Por quê, irmãos? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Assim como Deus se mesclou, quando Adão e Eva caíram, a natureza satânica se mesclou. Por isso, Romanos 3 fala, todos pecaram. Todos precisam, carecem, necessitam da glória de Deus. Então, esse homem, por meio de um só, Romanos fala, não vou ler o caso do tempo, por meio de um só, um pecou e os outros pecaram. Um morreu e logo todos morreram. Mas também por meio de um só, o homem Jesus, quem nós celebramos aqui, e todos os domingos em memória dele nós nos lembramos do sacrifício. Aquele sacrifício nos possibilitou ter a vida de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. E agora, como igreja, a nossa missão, como é o título desse semestre, é nos unir, não como tijolos, mas como pedras que são edificadas. Amém. Casa espiritual. Amém. Deus deseja ter uma edificação. Amém. E edificação quer dizer que materiais separados vão se tornar E para isso, irmãos, o poder de Deus precisa agir na nossa vida. Amém. A palavra de Deus precisa nos dar força e direção para o nosso viver. Amém. O final é uma edificação. Sim. Mas para isso, preciso da palavra, Amém. eu preciso do Espírito. Na verdade, irmãos, o que eu preciso é estar, eu não falei de esvaziar Sim. da natureza, mas por outro lado, esse esvaziar vai ser preenchido Amém. com os atributos do Senhor. Amém. Amém? Amém. E esses versículos que nós lemos, depois de Paulo apresentar todas as bênçãos celestiais, espirituais, são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Grave bem isso, porque a bênção espiritual, ela precisa ser tomada na região celestial.
Porque é onde quem está? Cristo, assentado à destra de Deus. Então, a minha experiência cristã hoje na igreja é, sabe, eu não consigo tocar, mas a fé, através do exercício do meu espírito, me permite tomar posse. Amém. Porque a fé, de acordo com Hebreus 11, é a certeza, é a convicção de fatos que se espera de coisas que se não veem, é trazer à existência aquilo que não existe. É o que está no plano imaterial e você tornar vivo o seu viver. Amém. Essa é a experiência que Deus quer fazer em nós. Para isso, irmãos, Ele se deu como Espírito para habitar em nós, mas por outro lado nós precisamos dele mesmo dentro de nós, que é o que foi a palavra da semana, é a presença invisível de Jesus, que é o quê? A palavra. Jeremias falou assim, irmãos, quando eu achei a palavra, eu comi, e elas me foram gozo e alegria. É por isso que nós temos o alimento diário. Por quê, irmãos? Porque o nosso interior ele precisa se esvaziar de nós mesmos e ser preenchido. Aí eu falei esvaziar. Então todos os dias, quanto mais eu me esvazio, a Bíblia diz que nós precisamos nos despojar do velho homem. Estou citando alguns versículos porque eu não tenho tempo para ler todos os versículos. Eu preciso me despojar do velho homem. Se você ler Colossenses 3, depois que ele fala que nós temos que buscar, pensar nas coisas lá do alto, aí ele começa a dizer assim, ó: fazei-vos morrer vossa natureza humana, toda a ira, toda a indignação. Ele começa a falar as coisas ruins da natureza de Satanás que estão dentro de nós. Aí ele fala, começa a descrever. Aí depois assim, ó, que nós temos que nos despojar. Aí depois ele fala assim, depois que você se esvazia de tudo isso, como é que você tem que fazer? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia. Começa a falar os atributos de Cristo em nós. Amém. Então, irmãos, de acordo com 2 Pedro, as bênçãos já nos foram doadas pelo Pai. Amém. E as virtudes estão sendo inseridas em nós, que é o quê? É esse processo, eu me esvazio e eu me encho. Eu me esvazio e eu me encho. Eu me esvazio e eu me encho. Ou seja, eu vou me encher, eu vou me encher, eu vou me encher, até não... Lembra aquilo que eu botei aqui no dia? Um copo com areia, com água, com pedra, com tudo, enchendo, até não ter mais vácuo, espaço. Amém. Até que tudo seja preenchido pelo Senhor. E como é que eu faço isso? É através do Espírito. 2 Pedro também fala, pelas suas preciosas e muito grandes promessas. O Espírito de Deus já nos selou, de acordo com Efésios capítulo 1, versículos de 11 a 13, fomos selados pelo Santo Espírito da promessa, e Deus agora age em nós. Age por meio de nós e age no meio de nós. Então, eu tenho um aspecto individual, eu tenho um aspecto coletivo, desde se encher. E ontem eu falei que não tem como fazer isso sozinho. Para compreender tudo que Deus é, eu preciso do corpo. Amém. É por isso que esse versículo que nós lemos fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça. De quem ele está falando aqui? De Cristo. Sobre todas as coisas. Olha só, irmãos. Para que Cristo exerça, ele tem que exercer isso sobre alguém. Sobre a igreja. Sobre quem? Eu e você. Quem é a expressão de Deus na terra? Eu e você. Então, para ele ser o cabeça, precisa haver um corpo. Mas Deus, ao criar o homem, foi com esse propósito. Amém. Deus queria ter alguém com quem ele pudesse dividir quem ele é. Amém. Meu Deus. Quem somos nós? Hebreus 2,5 diz assim: que é o homem? Quem é o homem? Para que ele te lembres. Ou o filho do homem, para que o visites. Fizeste por um pouco menor do que os anjos. Os anjos tiveram a sua vez, não cumpriram. Deus criou o homem. Temporariamente, Satanás puxou esse plano. Mas hoje o Espírito que age em nós, ele vai nos encher a tal ponto que nós seremos igual a Ele.
Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Em vida e em natureza. Amém. Amém. Permita que a natureza divina encha o seu coração. Mude o seu interior. Sim, amém. Transforme o seu ser. Embora ainda em algumas circunstâncias nós venhamos a fraquejar, nós venhamos a pecar, nós possamos vir a errar com alguém, Sim. mas você não pode olhar para isso. Você precisa levantar a sua cabeça. Amém. Se você está desencorajado, você precisa pedir ao Senhor que renove você. Amém. Você caiu em alguma tribulação, em alguma situação, lembre-se, nosso Senhor Jesus, Ele não despreza os começos. Sim. Nós precisamos nos renovar como nós cantamos a cada manhã. Cada manhã. Nesta manhã, Senhor, Amém. vem me reavivar. Por isso que as misericórdias se renovam a cada manhã. O deu à igreja, que é o quê? Parece que Cristo fica incompleto só Ele. Deus gerou a igreja para ser a expressão plena de Cristo nessa terra. O deu à igreja qual o seu corpo. E aí, irmãos, quando as riquezas celestiais, espirituais, que estão nas regiões celestes, enquanto elas estão lá, são só riquezas. Amém. Mas quando um cristão toca nisso, nessa outra esfera, ela deixa de ser uma riqueza e ela passa a ser algo pleno dentro de nós. Amém. Então, o que é plenitude? É desfrutar de Cristo a tal ponto que eu trago para essa esfera onde nós vivemos hoje, Cristo para dentro de nós. Então, o que é apenas uma riqueza externa, ela agora vai habitar, e isso vai gerar o que está nesse versículo: a plenitude que enche todos em todas as coisas. Você quer que Cristo seja apenas uma riqueza externa? Não. Insondável dele? Não. Eu quero isso pleno, cheio, preenchido dentro de mim. É essa experiência, irmãos. As bênçãos que o Senhor deu para o povo de Israel são físicas, são materiais. Mas as bênçãos que Ele deu para mim e para você são celestiais. Louvado seja o nome. Amém. Para a gente compreender isso, eu vou discorrer alguns versículos para mostrar, para a gente poder ser encorajado junto sobre o tempo que nós vivemos hoje. Eu vou usar uma palavra aqui: requer, necessita, e vou ser mais ousado, obriga um cristão a buscar ser cheio do Espírito. Amém. E se ele não for, ele vai sucumbir. É ou não é, irmãos? Dê uma folga para você? Não dê folga para a sua alma. Não busque o seu próprio prazer. Você vai ver, irmãos, você vai sucumbir. Sim. Hoje nós vivemos numa era final, que os irmãos chamam da era do Apocalipse. E mais do que nunca, eu sou obrigado a buscar o Senhor. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser derrotado. Verdade. Sim. Nós vemos no meio cristão muitas expressões assim, ó: Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória para você. Não é assim que a gente escuta? Vou buscar a minha vitória. Todos os dias, se eu não buscar, eu vou ser derrotado. É assim, irmãos. É a lei da selva. Todo dia tem alguém caçando, todo dia tem alguém sendo caçado. O diabo está ao nosso derredor, Sim. aguardando a brecha, uma oportunidade. Vamos fechar todas as brechas. Amém. Vamos fechar todos os espaços. Como é que eu faço isso? Preencha. O vazio, que muitas vezes nós deixamos o vácuo sem buscar o Senhor, é a oportunidade que Satanás quer para colocar uma ideia, um arrazoamento, uma dúvida, uma incerteza, buscar em nós uma fragilidade, mas em Cristo. Amém. Aleluia, irmãos, em Cristo. Amém. Nós somos mais que vencedores. Amém. Permaneça nele, irmãos. É nele que você vai ser pleno. Amém. É nas riquezas dele que você vai ser preenchido. Amém. Efésios capítulo 3, Paulo fala novamente sobre isso. Versículo 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com
poder. Mediante o seu Espírito, aonde? No homem. Você está vendo? Para que eu possa, irmãos, compreender, para que eu possa ser cheio, eu preciso me fortalecer com esse Espírito de poder. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui está falando da natureza de Deus. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede. Pare aí. Qual é a altura da altura, irmão? Qual é a profundidade da profundidade? Cristo, Ele é ilimitado. Eu falei isso na outra vez que eu compartilhei aqui. O quanto Cristo ele é vário. E eu sozinho, irmãos, você não consegue. É por isso que o Senhor nos colocou na igreja. Porque tanta coisa, né? Não tem como. Porque a igreja é a plenitude. Está caindo a ficha para você? Se eu não viver a vida da igreja, não tem como eu ser cheio. Sozinho, um cristão em casa, ele não vai ser vencedor. Eu duvido. Ele tem a necessidade de congregar. Foi isso que Deus determinou na palavra. A igreja, ela iniciou o seu processo de edificação em Atos capítulo 2, que nós vamos ler aqui. E até hoje ela vem nesse processo de edificação. E lá em Hebreus, Paulo fala: não deixe de congregar. Não deixe. Fala isso, irmãos. Não deixe de congregar. Ó, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Algo gigante. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Para quê? É pelo irmão? Pela igreja. É pela igreja. Deixa eu ser mais enfático, meus irmãos. Em São José do Mipibu, Deus só vai alcançar sua plenitude quando todos os que Ele escolheu desenvolverem aquilo que Deus deu para cada um. Amém. Então, a nossa missão não é edificar? Amém. Deus edifica o quê? Coisas ou pessoas? Esse prédio aqui é a igreja? Não, irmãos. É um ambiente que Deus nos deu, graças ao Senhor, climatizado, para a honra e glória do Senhor. Amém. Para quê? Com som, com tudo. É para a igreja viver o processo de edificação. Amém. E como que Deus edifica? Fazendo as pessoas funcionarem. Amém. Fazendo as pessoas desempenharem. Amém. Cristão e nativo não edifica nada. É isso aqui. E manifestar qual seja a dispensação. Versículo 10. Para que pela igreja, a multiforme. Deus não é rico. Amém. O Senhor é insondável. Amém. Ele tem inúmeras riquezas. Amém. Então não tem como só eu ou Henrique manifestar. Todos precisam manifestar. Sabe o que acontece quando alguns membros não querem manifestar? Pode acontecer isso? Ou o corpo vai sofrer por um tempo. Sabe a pessoa que anda manco? Ou Deus levanta outro membro para fazer o que você não quer fazer. Sabe por quê? Porque se precisar, até as pedras vão falar. Amém. Mas jamais Deus ficou sem sacerdócio nessa terra para falar com ele. Amém. Jamais. Desde que a história, desde que a Bíblia foi registrada, o tempo inteiro, Deus jamais parou. Durante todo o tempo ele se moveu. Eu até postei isso no Instagram semana. Então ele sempre vai levantar alguém. Não tem erro, irmão. Ele vai levantar alguém. E se preciso for, ele usa até as crianças para isso. Amém. O que não pode é a terra ficar sem o falar de Deus. Amém. O que não pode é a terra ficar sem a manifestação da
da graça, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha o que ele fala: multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida. Então, para se tornar conhecida, ela precisa aparecer, as pessoas precisam ouvir, as coisas precisam acontecer. Dos principados, das potestades, dos lugares celestiais. E ele começa a falar: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante fé nele. Então, Deus vai continuar fazendo. A questão é: eu vou fazer parte ou não? Sim. E aí ele diz assim no versículo 19 que nós estávamos lendo: e conheceu o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se você pegar um casal, estamos casados aí, por exemplo, 20 anos. Você acha que foi de uma hora para outra? Não. Houve um processo de conquista, de aproximação, de conhecer, de entendimento. E até hoje, pode perguntar, tiver mais tempo aqui, ele sabe tudo. Sempre tem uma coisa nova. Imagine com Cristo, onde ele diz que todo dia ele é novo. Amém. Deus jamais para, Deus jamais deixa de falar. E Deus jamais envelhece. Amém. Sempre Ele é novo. Em todos os dias. Você pode passar 365 dias do ano lendo o mesmo capítulo da Bíblia. Eu aposto com você, vai todo dia ter algo novo para nos falar. Porque Cristo, Ele é insondável. Não tem como a sonda entrar e chegar no fim. Ele não tem fim. Mas sabe qual é a diferença de Cristo para o mundo? É que o mundo, ele tem uma aparência. E aí, você acha que não tem fim, mas tem fim. A pirâmide humana tem fim. Chega aqui e não tem mais nada. Mas, irmãos, quanto mais profundidade, quanto mais, grave essa expressão, comunhão íntima com Deus, Deus vai revelar e se expressar para você de uma forma que você nunca imaginou. Por isso, irmãos, que não seja uma obrigação, um peso, ler a Bíblia. Que não seja uma obrigação, um peso, vir às reuniões. Que na sua casa seja cheia de louvor. Ontem eu passei em casa, coisa difícil. Em casa o dia todo, muitas coisas. É reunião, é trabalho, é família, alguma coisa. É difícil eu conseguir passar um dia muito ano em casa. O dia todo. Mas ontem nós passamos o dia todo em casa. E foi o dia todo de louvor na minha casa. Trabalhando, fazendo as coisas, lendo a palavra, tudo. Mas o louvor não podia parar. Sabe por quê? Porque se eu ficar no vácuo, alguma coisa vai me preencher. O que é que precisa nos preencher? A presença de Deus. Menos televisão, irmãos. Menos essas coisas que nos distraem. Vamos aproveitar toda oportunidade para nos encher da plenitude de Deus. Não sei o que é na sua vida que rouba o que é de Deus. Você precisa ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, eu quero ter a minha porção disso daqui, nessa multiforme. O que é que está faltando, Senhor? Aí você tem que se desesperar na presença de Deus. Eu não posso fazer isso por você, mas eu posso te mostrar na palavra que quem busca, encontra. Amém. E Deus, Ele tem prazer em se revelar para a sua igreja. Sabe quando é assim, irmãos? Tem uma porção aqui, ó, e Deus já disse assim, ó, Ele está assim, ó, aguardando você chegar até lá. Ele está torcendo por você, para você querer ir até Ele. Mas aí precisa surgir em nós esse desespero de querer ser tomado pela presença do Senhor. E aí, irmão, eu vou avançar, capítulo 5, e aí vem os preceitos práticos, né? Versículo 18, todo mundo conhece esse versículo, né? Efésios 5, 18. Amém? Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas
Vamos ler esse versículo de novo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Vamos falar isso algumas vezes? Enchei-vos. Enchei-vos. Como? Falando, louvando, entoando, agradecendo, sujeitando-se. Como que eu vou ser cheio me sujeitando? É porque quando você se sujeita, você nega você mesmo e você tem uma porção de graça que Ele dispensa para você. Amém. Sabe qual é o resultado? Ele enche você. Amém. Amém? Esse irmão já conhece esse trecho, eu não vou delongar aqui. Agora vamos para Colossenses. Vou anotando esses versículos, irmãos. Eu acho que vai ajudar muitos irmãos aí. Colossenses, vou falar agora só sobre encher, sobre plenitude, amém? Colossenses 1:19. 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda. Efésios fala que a plenitude daquele que enche todas as coisas é Ele sendo cabeça e nós o corpo. E aqui fala que nele reside toda a plenitude. Só que nele aqui, juntando com esse versículo agora de Colossenses e aquele de Efésios, mostra que essa plenitude não é Cristo apenas, é Cristo sendo cabeça sobre todos nós. Essa união, irmãos, de Cristo e a igreja, a Bíblia, ela é a história de um romance universal. Cristo e a igreja. Amém. No Velho Testamento, essa relação, esse relacionamento, ele é expresso em sombras e figuras. Hebreus fala muito sobre isso. O tabernáculo é uma figura. A própria veste que Deus proveu para Adão e Eva, para cobrir a sua nudez, já expressavam que Cristo é quem iria resolver o problema do homem. Em Gênesis estão as sementes de todas as verdades que nós temos na Bíblia. E todo o Velho Testamento expressam isso. O desejo de Davi de gerar uma habitação para Deus, já era Deus colocando isso no homem, mostrando que Deus queria habitar com o homem. E aquela expressão do templo, da glória de Deus ali, era mostrando que Deus, Ele ama e Ele vai fazer o que for preciso para se unir comigo e com você. Até mesmo permitir situações para que você não se desvie da fé, para que você se volte. Aleluia, porque a Bíblia diz que Ele faz isso com laços de amor, né? Puxa você assim, tira você do laço do passarinheiro e atrai você, porque Ele não quer perder nenhum. Ele quer que todos cheguem. Qual é o desejo de Deus de todos no 1 Timóteo? Que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao quê? Ao médio? Não, ao pleno. Você está vendo, irmãos, as coisas de Deus como são? Ele quer que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E esse versículo mostra que nele reside toda a plenitude. Capítulo 2, versículos 9 e 10 diz assim: porquanto nele, em Cristo, habita, olha, essa expressão é muito forte, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é corporalmente? É quem Cristo é. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quando Jesus era um homem, ali que habitava naquele tabernáculo terreno, aquele homem Jesus era a plenitude de Deus na terra, fisicamente. Era Deus entre os homens. Era o Emanuel. Mas aqui, espiritualmente, em mim e você, Deus nos criou com esse propósito, para que em nós habitasse tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Amém. Louvado seja. Não sei se isso mexe com você ou não, uma coisa eu lhe digo: eu quero me encher do Senhor. Amém. Também nele estáis aperfeiçoados
Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, todos esses versículos mostram que Cristo, Ele quer em nós ter a sua expressão plena. Mas para Ele ter essa expressão, o natural precisa sair. Porque Deus ama o pecado, mas Ele abomina. Ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E não tem como misturar. Deus é santo. Por isso, quando você se esvazia e você rejeita as coisas desse mundo, quando você vai em oração ao Senhor, você está declarando: Senhor, não consigo, não quero as coisas desse mundo, eu quero me encher do próprio Deus. Amém. Quando for a palavra, vá com esse sentimento e preenche. Que aquilo não seja uma informação, mas seja um conteúdo. Amém. Amém? E aí agora vamos para João. João, capítulo 1, esses versículos são só para complementar esse sentimento. João 1,16. Bem conhecido esse versículo. Queria que as irmãs lessem esse versículo. Amém? João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Vamos de novo, que o sábado foi bom, mas vamos lá, né? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Você tem recebido? Amém. A graça está disponível para você? Amém. Então, irmãos, não perca tempo. Todos os dias, encha-se do Senhor. Amém. Como nós vimos naquele versículo, falando, cantando, bendizendo, agradecendo, se sujeitando, intercedendo, Amém. pregando o Evangelho. Amém. Você tem que se encher. Se encher. Você tem que se encher. Amém. Você tem que se encher. Porque se você não se encher, alguma coisa vai encher você. E eu não quero que as coisas desse mundo me enchem. É um esforço. Você está vendo que é um esforço? Porque o meu natural, ele quer se encher o quê? Daqui, desse plano. Se eu não tiver esse esforço, sabe aquele negócio? Você tira as forças, não tem. É desse jeito, irmão. E tem dia que é desse jeito. Para vir para a reunião, vai ter um negócio que está fazendo força, gemendo dentro de você. De manhã, mas tem um negócio que falta as forças, não, depois. Não sei o quê. E faz, não, hoje não. Tá, a gente é assim, irmãos. Uma brecha, um vácuo, um cansaço, um negócio. E em relação a isso, eu fui criado, graças ao Senhor, eu posso dar esse testemunho positivo da minha mãe. Cansei, irmãos, cansei de encontrá-la dormindo sobre os livros. Cansei de chegar na faculdade 10h30 da noite e encontrá-la numa cama com óculos, arriada e o livro do lado, ela cochilando. Cansei de ver isso. E ela estudando, de manhã cedo trabalhando, e todo o esforço, e mesmo assim, louvor, palavra, desfrute, corpo muitas vezes físico não aguentava, mesmo estudando, 4 anos na faculdade, nunca vi parar de ler a Bíblia, nem de estudar os livros espirituais. Eu tenho esse direito? Não tenho. Uma pessoa com quase o dobro da minha idade, dando esse testemunho, quem sou eu? E olhar para isso, como sou eu tão jovem para não buscar o Senhor? Então, irmãos, aos pais, deixo aqui esse encorajamento. Deixem esse testemunho dos seus filhos, dos seus netos, da sua família, que eles lembrem de você, cansados ou pessoas que se esforçam em estar buscando as coisas de Deus. Que nós sejamos lembrados por essas coisas, não porque correu atrás do vento. Claro, trabalhemos, lutemos, aos que estão na faculdade, lutem para ser os melhores profissionais. Eu lutei para ser o melhor aluno da minha sala, para ter o melhor testemunho, para ter as melhores notas. Nunca passei nem por uma recuperação na minha vida para dar esse testemunho, porque eu entendi a minha obrigação, que sabia que isso também era um testemunho, mas muito mais que isso, que Cristo seja expressado pela nossa natureza, pelas nossas atitudes, que nós possamos nos encher de Deus a tal ponto que onde quer que nós formos, a luz de Deus brilha para as pessoas. Nós vamos pregar o Evangelho sexta e tinha várias pessoas bebendo lá na parte de baixo da praça. Eu disse: Cleide, olha, presta atenção, olha o que vai acontecer. Tinha 5 pessoas, uma pessoa mais velha e 4 jovens.
uma criança, 4 copos de cerveja na mesa, cheios. Aí eu cheguei, boa noite. Deixa eu deixar uma porção da palavra de Deus para você. O que você acha que aconteceu com o olhar das pessoas? Tristeza. Sabe o que é isso? É a luz chegando nas trevas. Se elas vão receber ou não, não havia ambiente para oração no momento. Mas se elas vão dar atenção ou não, já não é comigo. Eu preciso semear. Você precisa ser luz. E para você ser luz, você tem que estar cheio. Amém. Entende o que é plenitude? É até não haver mais espaço. Aí você vai no seu coração e olha, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço aquilo outro. Senhor, hoje trabalha em uma coisa. Não tem, irmãos, não é de uma hora para outra. É de dia em dia, é de glória em glória. A própria Bíblia diz isso. Então eu tenho que dar o quê? Plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. Os irmãos, João 10:10. Falta mais 3 porções aqui que a gente termina. Bom? João 10:10. Os irmãos agora, bem forte. Olha o que Deus quer dar para mim e para você. João 10:10. Todo mundo conhece esse versículo. Os irmãos, vamos lá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos falar em melhor essa segunda parte? Eu vim para que tenham vida. Fala assim, ó, Jesus veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. 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 Vida e abundância. Eu veio para buscar vida e abundância. Eu, às vezes, não tem melhor pessoa falar isso do que tu. Eu gosto muito de trabalhar. Mas muito mesmo. Tenho preguiça, não tem enfado não. Estou lá, pego o computador, se deixar, e não tem som não. Irmãos, da mesma forma, como eu começo a me aprofundar, por isso que eu não gosto de fazer isso muito à noite. Porque se eu começar a ler e a desfrutar, o sono vai embora. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando eu vou à palavra, eu encontro Cristo. Amém. Quando você encontra um negócio bom, você quer que acabe? Não quer. Às vezes eu estou meditando na palavra, lendo, hoje eu estava tomando café e a Bíblia, eu trouxe a Bíblia do meu lado. Porque eu estava só olhando para o versículo e comendo, porque é bom demais. Amém. Ei! Você ter comunhão com Deus é um negócio, eu não sei se explicar para você. Sobrenatural. Uau! Ó Senhor Jesus, esse mundo, irmãos, ele vai só roubar, matar e destruir. Mas Jesus que está em nós, Ele pode dar para nós vida em abundância. Amém. Vida e abundância. Tenha prazer em ler a palavra de Deus. Amém. Buscar o Senhor, porque Ele tem vida, Ele tem muita vida. Ô glória! Ele tem muita abundância. Depois leia Deuteronômio capítulo 8. Você vai ver o que é a abundância do Senhor. Ele tem um manancial profundo. Ele tem os fontes. Ele tem os ribeiros. É Deus se dando caminho para você. E aí, para a gente fechar agora, mais 2 trechos, fala assim: Salmo 16:11. Eu queria que só as irmãs aí esse versículo. Salmo 16:11. Vou terminar agora, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Salmo 16:11. 16:11. Ó Senhor Jesus. Vamos ler as irmãs bem forte. 16:11 o salmo. Eu gosto demais desse salmo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Os irmãos, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra. Você quer isso ou não? Tem uma canção antiga que canta esse salmo, né? Que diz assim: Senhor, tu me fazes ver o caminho da
livre para mim e para você. É normal o cristão viver amargurado? É normal o cristão viver ressentido, magoado? Não. Está faltando alguma coisa. Está no vácuo. E algum sentimento está. Eu vi uma frase de um livro que eu li um trechinho essa semana que me chamou a atenção. Quando nós estamos com problemas, quando nós estamos passando por dores, e não, quando eu falo dores, não são físicas, são dores da nossa alma, e qualquer natureza, a pior coisa é ficar sozinho. Sabe por quê? Porque você fica em má companhia. Sabe quem é sua companhia? A dor. Mas quando eu vou para a presença do Senhor, Ele converte, Ele tira a dor e a tristeza. E mesmo com o problema, Ele converte a dor e a tristeza em alegria no Espírito. Eu falo especialmente isso para as irmãs, que normalmente padecem ainda mais, não que os homens não passem, mas principalmente as irmãs que cuidam do lar, mais forte a questão dos filhos, têm a alma, sentimentos mais aflorados. Os próprios números dizem que mulheres entram mais em depressão do que os homens, passam por mais sofrimentos na alma do que os homens. E eu falo especialmente para as irmãs, ficar sozinho com a dor é a pior companhia que tem. Quando passar por esses momentos, busque, crie forças. Primeiro, invoque o nome do Senhor. E busque comunhão com os santos. Para que essa dor se transforme em plenitude de alegria. E você possa desfrutar na tua destra, ou seja, na tua direita, Senhor, as delícias perpetuamente do Senhor. Amém? Isso é plenitude de alegria. Isso é estar ser tomado de toda a plenitude. E o último versículo, eu disse que ia terminar, então tem que terminar, né? Gálatas, não vou mais ter uns trechos aqui, mas eu vou deixar para lá. Atos, vamos terminar com o empoderamento espiritual, amém? Atos, capítulo 1. Tudo isso que eu falei tem tudo ligado a sermos tomados de plenitude. Todos os versículos que nós lemos falam sobre isso. Atos, capítulo 1, versículo 8. Oh, Senhor Jesus. Amém. Preciso muito dos irmãos agora para a gente exercitar bem essa palavra, bem? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto como em toda a Judéia e Samaria e até. Então, qual é o propósito de Deus nos encher? É para que nós sejamos o quê? Porque a nossa missão é edificar a casa de Deus. A edificação é edificação em pessoas. Efésios 2:22 fala que essa habitação de Deus é onde? É no Espírito. Então, se é no Espírito, eu preciso estar cheio do Espírito. Amém. Aleluia. E Deus já nos empoderou. Amém. Ontem eu falei uma palavra: mediocridade espiritual. Quando você recebe uma nota na escola, fala, tirou quanto? Fiquei na média. Você sabe onde é essa palavra? Mediocridade. É que espiritualmente nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Sabe por quê? Como o Bato orou aqui, tudo já foi preparado. É como se Deus tivesse assim, ó, tá ali a loja de carro, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Os homens que gostam de carro sabem que são os mais caros. Aí você fala assim, não, eu quero aquele Fiat 147. Aí Deus faz, é que pode. O processo foi tão grande para você. Assim eu só conheço 147. Vou pedir ele. Pois é. Então eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer. Quanto mais eu conheço o Senhor, eu percebo o quão grande e quanta riqueza Ele tem para me dar, irmão. Mas se eu ficar só naquilo, tá bom, que graça, misericórdia, tá bom aqui, o culto, ficar ali recebendo a bem e tal. Aí passou, semana vai, semana vem. Mas irmãos, quando eu busco, quando eu permito,
quando eu me encho e quando eu expresso, você vai criando raízes cada vez mais profundas. Aí coisas que você não viu, você passa a ver. Irmãos, e quando você desfruta, você já não quer voltar para o nível raso. Você quer se encher ainda mais. Porque estar na presença do Senhor é essa delícia perpétua. E esse versículo fala que o Senhor já nos derramou e nos empoderou com o Espírito Santo. Você quer ver? Tanto que no capítulo 2, eu não vou ler, tem a descida do Espírito Santo. E aí quando chega, como é que pode? Esses galileus parecem que estão embriagados. Aí Pedro fala, nada disso. Eles não estão embriagados. Atos 2, ele fala sobre isso, né? E ele começa a dizer aqui, versículo 2: e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu, irmãos, toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito, irmãos. Eu sinto que muitas vezes, irmãos, a gente vem só cumprir a regra. Isso é religiosidade. A gente muitas vezes, nem a gente quer se encher. Está ali, você está no clima, está no momento. Ai não, vou ficar aqui. Não. A reunião precisa ser uma esfera de plenitude. Amém. Se você fica calado, tem alguma coisa errada. Se você não exercita o seu espírito, tem alguma coisa errada. Deus, Ele quer desentupir o seu canal. Amém. Ele quer desentupir o seu poço. Lembra aquela história lá no Velho Testamento? Começaram a entupir os poços lá do povo de Israel, para que o povo não buscasse água. Sabe qual foi o resultado? Buscaram cisternas. Deixa o Senhor desentupir o seu canal. E aí sabe o que vai acontecer? Vai jorrar. Se você pedir, Ele faz isso na sua vida. Amém. E quando começar a jorrar, não tem quem segure. Como é que é a frase lá? Não tem quem segure a água. Mas é se você pedir para Ele. Ele não vai fazer se você não quiser, sabia? O Senhor não é invasivo. Ele não é mal educado. Ele só faz se você quiser. Se você quiser ter uma vida mediana espiritual, Deus vai permitir. Mas as provas vão vir. E a tendência é que a gente sucumba às situações. Mas quando a gente pede, a gente recebe. Amém. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e a porta se abrirá. Mas não é, irmão, para as coisas materiais, nem para a prosperidade material. Não, é para você ser cheio do Espírito Santo. Amém. E aqui ele conclui dizendo: todos ficaram cheios do Espírito e passaram o quê? A ficar calados? Passaram a falar, irmão. A pregação do Evangelho, a genuína e verdadeira pregação do Evangelho, é quando as pessoas se enchem e, por estarem cheias, elas querem anunciar Cristo para as pessoas. Amém. E eu termino com o último versículo nesse capítulo aqui, capítulo 4, versículo 23. Uma vez soltos, a igreja estava em oração por causa de Pedro e João, que haviam sido presos por furar um bucho. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes de ancião. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí ele vai seguindo. Aí lá na frente ele fala da comunidade cristã e ele diz assim no versículo 32. Era aqui que eu queria chegar. Desculpa, eu li os versículos que não era para ler, porque era aqui no 32. Sabe qual foi o resultado de encher o Espírito? Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era comum. Aí, irmão, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, irmão. Amém. Você quer ter graça
casa na sua vida? Amém. Deixa Ele te encher. Amém. Amanhã, deixa Ele te encher. Amém. Ainda hoje, deixa Ele te encher. Se inunde, tire um tempo para desfrutar da presença maravilhosa do Senhor. E aí ele fala justamente isso: pois nenhum necessitado havia entre eles, por quantos que possuíam terra. Ou seja, irmão, o resultado de tão cheio é que eles citavam. Nino, quanto mais você se encher, mais você vai se dar. Mas eles não se davam só no que eles podiam fazer, no que eles podiam falar, mas até o que possuíam eles davam ao Senhor. Amém. Sabe o que é isso? É estar cheio do Espírito. Amém. Ser tomado pela plenitude. Sim. É nos dar ao Senhor. Amém. E quando nós nos damos ao Senhor, quem nós somos? O que nós podemos fazer? E o que nós temos? Tudo é do Senhor. Amém. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Amém. Queria orar pelos irmãos. Amém. Senhor Jesus. Sim. Pai, obrigado. Sim. Obrigado por essa comunhão. Sim. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Sim. Seja com a igreja de São José. Sim. Que seja uma igreja abundante Sim. do poder e da presença do Senhor. Sim. Nós que estamos aqui nessa manhã. Sim. Obrigado por nos ter dado essa oportunidade. Amém. E sermos mais enchidos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Não deixa nada, Senhor, Sim. causar entupimento Amém. no nosso canal. Sim. Nossa comunhão. Amém. Ela possa estar sempre acontecendo. Sim. Ela possa ser abundante. Amém. Que o Senhor tenha abundância de vida para nós. Sim. Guarda cada irmão e cada irmã. Amém. Cuida dos nossos lares. Cuida, Que Senhor. sejam lares cheios da presença do Senhor. Amém. Senhor, aqueles que têm passado por tribulação, Sim. têm sofrido com situações, Amém. que eles possam, Senhor, buscar forças Amém. no Senhor. Amém. E reverter essa situação. Amém. Através de encher-se do Espírito. Amém. Queremos estar empoderados. Amém. Assim como esses apóstolos. Sim. Aqui em Atos 2. Amém. Esse mesmo Espírito que entrou neles. Sim. Entrou em cada um de nós. Amém. E nós cremos no derramado do Teu Espírito. Amém. Usa cada um aqui, Senhor. Usa, Para ser alguém, um agente de mudança. Amém. Alguém que se enche do Senhor. Sim. E que leva essa vida para outras pessoas. Amém. Não nos deixa permanecer os mesmos. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Se há alguém aqui desencorajado, Sim. se há alguém aqui doente espiritualmente, Sim. se há alguém aqui fraco espiritualmente, Sim. nós determinamos no nome do Senhor Jesus, Sim. o poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Sim. Nós declaramos como igreja Sim. a renovação, Sim. a restauração, Amém. o reavivamento espiritual, Sim. para que sejamos cheios da plenitude. Amém. Preenche o nosso interior, Preenche. limpa o nosso coração, Limpa, nos Senhor. esvazia das coisas desta terra Sim. e nos enche contigo mesmo, Amém. pois em ti habita Sim. toda a plenitude da divindade. Sim. E nós queremos provar isso, Amém. sentir isso, Amém. viver isso, Amém. esse sobrenatural. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. te derrama para nós, Senhor. Sim. Não aceitamos viver da mesma forma. Nós queremos nos encher mais, nós Amém. queremos receber mais, nós queremos estar em abundância. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. não deixa que o mundo, Senhor, encha o nosso coração. Amém. Não deixa que as trevas, Senhor, Amém. habite o nosso lar. Nós Amém. queremos que a nossa casa seja a luz do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. louvado seja o Senhor.